Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É com grande alegria que estamos reunidos em mais uma sexta-feira. E antes de iniciarmos, quem desejar colocar o copo de água para fluidificação. E na harmonização de hoje teremos nossa amiga Jéssica, que fará 2 canções, uma como prece inicial. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui nessa casa espírita onde eu comecei, né? Que foi o Raimundo Mariano Dias. E vamos lá. A música ela tem o poder de tocar os nossos corações. E principalmente quando fala de Deus. Deixa a música entrar no seu coração. Vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não
Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Tem mais uma, né, Jéssica? Isso. Vamos lá. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Cristo é meu pastor. Nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és
pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Ele está comigo. Não há o que temer. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, Laila. A palestrante de hoje é Aparecida Rosa Curte Batista. Ela é da cidade de Votuporanga e é frequentadora da Associação Beneficente Boa Nova. E as atividades no meio espírita que ela pratica é como palestrante e dirigente. E o tema da palestra de hoje é autoconhecimento. Boa noite, Cidinha. Seja bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, o tema tem a oração, né? Sim. Boa palestra, viu? Muito obrigada. O tema é autoconhecimento. O conteúdo dos comentários dessa noite, eles foram retirados do livro Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita, da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. A pergunta: quem sou eu? Em algum momento da nossa vida, nós fizemos essa pergunta: quem sou eu? E essa é uma pergunta bem estimulante, porque ela nos leva a reflexões profundas em busca de resposta para o conhecimento de si mesmo. Porque sem reflexão e sem conhecimento de si mesmo, vamos, pouco a pouco, perdendo o rumo da nossa existência, que foi tão bem delineado pela espiritualidade quando lá estávamos antes da atual encarnação. Quem sou eu? Nós devemos considerar que nós, espíritas, sabemos a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? O Livro dos Espíritos nos responde: eu sou um espírito imortal, ser inteligente da criação, filho de Deus, convidado pelo Criador a evoluir até humanizar-se completamente, para, a partir daí, começar a trabalhar a evolução até a angelitude. A doutrina espírita, através das obras básicas, nos dá essa resposta. Quem sou eu? Um espírito imortal. E nós devemos considerar que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples em sentimentos e ignorantes de conhecimento. E a ignorância, meus amigos, ela tem 3 níveis. Os 3 níveis da ignorância é não saber, não sentir, não vivenciar. Mas nós temos a resposta à pergunta: quem sou eu? E nós sabemos, nós temos conhecimento. Sou um espírito imortal.
mas nós sentimos esse conhecimento? Nós vivenciamos esse conhecimento? Porque, vamos analisar, apesar do conhecimento, muitos de nós vivemos como se a imortalidade fosse algo além da desencarnação. Esquecemos que ser espírito imortal é muito mais do que saber essa realidade. É vivenciar essa realidade. Vivenciar essa realidade diariamente, aqui e agora. Mas para vivenciar essa realidade, nós precisamos sentir o que sabemos. E para sentir o que sabemos, é necessário refletir. Refletir sobre a nossa existência como espíritos imortais que somos. Nós temos conhecimento e grande dificuldade em vivenciar aquilo que sabemos, justamente porque ainda não ultrapassamos, não vencemos o segundo nível da ignorância, que é não sentir. Nós precisamos sentir o que sabemos. E para isso é necessário refletir sobre a resposta: sou um espírito imortal. Nós precisamos refletir sobre a nossa imortalidade, a nossa condição de imortais, de filhos de Deus. Nós precisamos, e nós vemos, nós precisamos porque vemos na literatura espírita, e a literatura tem nos demonstrado a situação de muitos espíritas que, ao se depararem com a morte do corpo físico, despertando no além-túmulo, se desesperam com a situação. Qual a razão disto? Tinham conhecimento que eram espíritos imortais. Mas não basta conhecer, é preciso sentir. A razão desse desespero está na ausência do sentimento de imortalidade, na vivência como espíritos imortais. Vivermos a nossa vida terrena como espíritos imortais. É pensarmos como espíritos imortais. É sentirmos como espíritos imortais. Vivenciarmos como espíritos imortais. Então, nós vemos que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, o conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem,
permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vamos analisar a questão 115, que acabamos de ler. Qual a missão do espírito imortal? É o propósito existencial: se aproximar de Deus. Deus criou todos nós, espíritos, simples e ignorantes, e nos deu uma determinada missão, que nós denominamos de propósito existencial. O nosso propósito existencial é nos aproximarmos de Deus. Nos aproximarmos de Deus pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento das leis divinas. E chegar, através desse conhecimento, chegar à perfeição. Só que a perfeição depende de cada um de nós, sendo fruto de esforços realizados diariamente. Os espíritos, nesta questão, nos ensinam que as provas da vida são nos dadas por Deus para que sejamos esclarecidos quanto à verdade, quanto às leis de Deus. E existem aqueles entre nós que se submetem às provas da existência e chegam mais depressa à perfeição. Fazem o que nós podemos entender com se submetem às provas da existência. Fazem esforços constantes para conhecer a verdade e desenvolver as virtudes. Mas existem aqueles que se rebelam contra as provas da vida, se revoltam e permanecem afastados da perfeição. São insubmissos ao propósito existencial, que é nos aproximarmos de Deus. O nosso propósito existencial é nos aproximarmos de Deus. E todas as provas, todas as circunstâncias que ocorrem em nossa vida tendem a nos fazer, a nos esclarecer, para que possamos chegar à verdade, que é as leis divinas. As leis divinas que estão em nós. Para chegar mais depressa à meta, é fundamental. Qual é a meta? A meta é nos aproximarmos de Deus. Quando nos esforçamos para fazer exercícios de autoconhecimento, nós chegamos mais depressa a essa meta. Porque podemos então verificar quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas limitações, quais os esforços que deveremos fazer para a nossa melhoria interior. Nós vamos, através do autoconhecimento, alcançando a evolução, a perfeição e, com isso, a felicidade. Mas, se não fazemos esforços de autoconhecimento, como saberemos quais virtudes que estamos sendo convidados pelas provas da vida a desenvolver? Se não fazemos exercícios de autoconhecimento, como nós poderemos verificar as imperfeições que causam inquietações e aflições aos nossos espíritos, aos nossos corações?
Se não nos submetermos ao trabalho do aprimoramento interior, como conseguiremos nos aproximar de Deus? Porque quando fugimos do autoconhecimento, estamos fugindo também do nosso propósito existencial. E com certeza, o vazio existencial toma conta dos nossos corações. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí, Kardec questiona na 919A: qual o meio de conseguir o conhecimento de si mesmo? E Santo Agostinho nos dá uma receita, nos dá o método que ele utilizava para o autoconhecimento. Nos diz Santo Agostinho: aquele que todas as noites lembrasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, Santo Agostinho nos recomenda que todas as noites nos recordemos das ações cometidas durante o dia e que nos perguntássemos se foram boas ou más, se estavam conforme as leis de Deus ou não, mas que jamais nos esquecêssemos de orar a Deus pedindo que Ele nos auxilie nesse processo do autoconhecimento. Porque, segundo Santo Agostinho, grande força adquiriríamos para nos aperfeiçoar se, junto com o exercício do autoconhecimento, nos conectássemos através da oração com Deus nosso Pai. Recursos viriam a nosso favor. Com certeza, ouviríamos a voz do nosso anjo da guarda, nos inspirando a seguir o roteiro, nos inspirando a responder as questões que devemos formular quando recordamos das ações cometidas. Uma das perguntas que devemos fazer a nós mesmos é: com que móvel cometemos determinada ação? Para chegar a que fim, a que propósito? Para o bem, para o mal? Servindo ao egoísmo? Servindo ao orgulho? É importante, recordando as ações cometidas, perguntar-se com qual objetivo procedemos. Porque Santo Agostinho nos afirma que o conhecimento de si mesmo é a chave do crescimento individual. E qual seria a relação da questão 115 que lemos e dessa última que mencionamos, 119, em que Santo Agostinho nos recomenda conhecer a si mesmo? Nós podemos seguir o modelo de Santo Agostinho,
de exercitar o autoconhecimento. Mas nós também podemos adaptar o método de Santo Agostinho às nossas necessidades. Nós podemos criar o nosso método de autoconhecimento. Seja qual for o exercício de autoconhecimento adotado por nós devemos trabalhar efetivamente pelo conhecimento da verdade. Em nós mesmos. Trabalhar efetivamente pelo conhecimento da verdade em nós mesmos. Caminhando em busca da perfeição a que estamos destinados, conforme a questão 115. O objetivo do autoconhecimento é nos levar a encontrar as leis divinas que estão na consciência. Encontrar a verdade em nós, porque Deus colocou as leis divinas em nossa consciência. O autoconhecimento nos leva a sentir, não só a saber, mas a sentir que nós somos espírito imortal, filhos de Deus, e que o código divino, a verdade, está em nossa consciência, e que o conhecimento da verdade, o sentir a verdade, nos leva a desenvolver as virtudes fundamentais para o progresso. Essa é a relação entre a questão 115 e 119, que o autoconhecimento nos leva finalmente a sentir em nós, por acessar a consciência, que nós somos espíritos imortais, nos levando a distinguir o bem do mal. Porque muitas vezes nós ficamos em dúvida se estamos fazendo bem ou se estamos fazendo mal. Então, Kardec, na questão 630, pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que ele é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. E na questão 631, Kardec pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta é bem profunda. Sim. O homem pode distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Ele pode, quando ele crê em Deus e o quer saber. Nós precisamos ter interesse, vontade de fazer essa distinção, de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Porque Deus nos deu a inteligência. É a resposta à questão 631. Então, nós podemos sim, por nós mesmos, distinguir o bem do mal, desde que acreditemos em Deus e tenhamos vontade e nos esforcemos por fazer essa distinção. Tenhamos a preocupação de fazer essa distinção.
Para o êxito das técnicas de autoconhecimento, é preciso o uso das leis divinas. O uso das leis divinas são parâmetros úteis para sabermos quando estamos agindo bem ou mal, conosco mesmo ou com o próximo. É preciso que a gente compreenda que não existe fazer meio bem. Não existe fazer meio bem. Pensei que estava fazendo bem, mas fiz o mal. Não existe fazer meio bem. Afinal, conforme a questão 614, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a lei divina é a verdade, o parâmetro para que nós possamos refletir se estamos fazendo bem ou mal. O método de Santo Agostinho consiste em nos colocarmos no lugar do próximo para saber se gostaríamos de estar na mesma posição. É o método de Santo Agostinho. Quando nós precisamos fazer uma escolha que não afeta o próximo, afeta somente a nós mesmos. Como saber se estamos agindo com acerto ou erro? Diz-nos o Livro dos Espíritos que é analisando as consequências daquilo que fizemos, ou dos possíveis resultados que surgirão da ação cometida. Mas existe também uma outra forma de avaliar as nossas ações. Se foram boas, se foram más, se estão ou não conforme as leis divinas. Nós podemos fazer essa avaliação no campo dos sentimentos. A partir das virtudes, a avaliação. Quais seriam as virtudes? A avaliação. Aquelas com as quais nós podemos verificar as nossas atitudes. São três virtudes: suavidade, leveza e contentamento. Após a nossa conduta, as nossas ações, nós nos sentimos suaves, leves, contentes, agimos bem. Porém, se um ar pesado, triste, aflitivo, angustiante toma conta dos nossos corações, nós devemos refletir na melhor forma de reparar o nosso proceder. São as virtudes, a avaliação. Meus amigos, quando Jesus nos recomendou, brilhe a vossa luz, Jesus fazia referência à proposta do autoconhecimento, nos convidando a um mergulho interior em busca de nós mesmos, o espírito imortal. Em busca do código inserido em nossa consciência por Deus. Esse código representa a verdade que nos leva à evolução, que nos leva à perfeição, que nos leva à pura e eterna felicidade. Brilhe a vossa luz, mergulhe no seu interior em busca de você mesmo. Não de você, o homem carnal, mas de você, o espírito imortal, em busca desse código que vibra incessantemente em nossa consciência. O código divino inserido em nós
presente em nossa consciência, vibra constantemente, nos convocando, nos chamando a modificar a nossa conduta e a desenvolver virtudes. Se nós quisermos chegar mais depressa à meta, que é a pura e eterna felicidade, e olha que nós procuramos a felicidade, mas só encontramos o contentamento, porque a pura e a eterna felicidade nós só encontraremos quando conquistarmos a perfeição a que estamos destinados. Nós fomos destinados à perfeição. A nossa missão de espírito imortal é nos aproximarmos de Deus. Quando nos rebelamos contra a missão, nós nos encontramos e mergulhamos no vazio existencial, na vida sem propósito, e as aflições e as angústias tomam conta do nosso coração. Então, se nós quisermos chegar mais depressa à meta, que é da pura e eterna felicidade, é imprescindível nos esforçarmos. Nos esforçarmos aqui e agora, para nos conhecermos, investigando-nos intimamente, todos os dias, ou de outra forma que seja possível, mas nos esforçando para investigar-nos intimamente. No nosso processo de evolução, o espírito imortal, ele é convidado a 2 movimentos. O movimento de entrega e o movimento de ação. O movimento de entregar-se amorosamente a Deus e às leis divinas. E a ação, que é desenvolver as virtudes essenciais à perfeição, à felicidade. O autoconhecimento nos leva ao encontro, à descoberta de nós mesmos. Espírito imortal. Sentir todos os dias como espírito imortal. Acessar o código divino. Conhecer a verdade. E entregar-se amorosamente a Deus e a essas leis divinas que vibram constantemente em nossa consciência. E assim, de posse da verdade, desenvolvermos as virtudes que estão em germe, em princípio, em nós. Se o código divino foi inserido em nossa consciência, as virtudes, em princípio, também foram inseridas, esperando que façamos esforços para desenvolvê-las. Porque só com o desenvolvimento das virtudes é que nós modificaremos os vícios que possuímos, as paixões que alimentamos. É muito importante que, ao olharmos para o nosso interior, buscando o autoconhecimento, estejamos livres do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição. Porque esses sentimentos, meus amigos, não corrigem as nossas faltas. Não nos tornam
melhores e não nos levam ao crescimento. Ao contrário, o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição aprofundam o nosso lado sombra, fazendo com que nos vejamos como espíritos indignos da pura e da eterna felicidade que da qual os espíritos nos falam na questão 115. Nós devemos nos sentir como aprendizes da vida, espíritos em evolução, que cometemos erros porque usamos o livre-arbítrio, porque a lei de liberdade nos permite, mas que nós temos que reparar esses erros, conforme também nos convoca a lei da responsabilidade, a lei da justiça de causa e efeito. Então, para finalizarmos os nossos comentários da noite, fica para todos nós estudarmos a questão 115 com bastante profundidade. Porque, na verdade, nós lemos e guardamos o conhecimento intelectualmente, mas não vivenciamos esse conhecimento, porque ainda não aprendemos a sentir aquilo que sabemos. E a reflexão sobre os nossos atos, pensamentos, sentimentos, nos levam à compreensão, nos levam a acionar o espírito imortal que nós somos. Então, agradeço extremamente a oportunidade. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Obrigado, Cidinha, pelas palavras, né, que nos faz refletir no nossa existência, né? Porque se não nos conhecermos, como caminhar em direção a Deus? Né? Sim, sim. Então, foi assim de uma reflexão muito importante, né? Nós primeiro nos conhecermos para que assim a gente saiba o que é que a gente tendenciosamente erra, aquilo que a gente pode aprimorar em nossos acertos, né? Olha, gratidão mesmo pelas suas palavras, viu? Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, porque durante as reflexões a gente vai se vendo, se posicionando também, né? Na verdade, a gente é um espírito imortal, mas não se sente assim, né? Exatamente. Então, você nunca veio na nossa casa, né? Em Birigui. Eu estive uma vez assistindo a palestra da Nete Guimarães. Entendi. A única vez que estive presente. Legal. Um dia a gente vai ter o prazer de ter você aqui presencialmente, viu? Eu agradeço. Vamos só esperar essa pandemia melhorar um pouquinho e a gente vem com você aqui. Tá ok. Muito obrigada, Marcos, pelo carinho, pela atenção e oportunidade. Eu vou dar alguns recadinhos aqui, você fica com a gente, tá bom? Tá ok. A gente pede desculpa para os internados, aos presentes, por alguma falha, porque a gente está aprendendo a mexer com a transmissão simultânea, né? Então, nós somos aqui todos aprendizes, igual a Cidinha falou, nós somos aprendizes do Evangelho, também somos aprendizes na tecnologia, né? E informar para aqueles que estão presentes aqui no centro, que depois dos recados e a prece final que a Jéssica vai fazer, nós teremos o passe para aqueles que quiserem tomar, ok? Queria por Cilei colocar aqui o slide de um agradecimento que precisamos fazer para a livraria aqui do centro,
através da coordenadora Marinês, que durante a pandemia... Aqui, Cidinho, nós temos a tradição de entregar livros após a palestra, né? Sortear alguns livros. E na pandemia, como é que a gente ia fazer? Então, nós resolvemos contemplar aí alguns internautas que estiveram conosco desde 2020 até dezembro de 2021. Então, nós recebemos 570 livros, né? 570 pessoas foram aí agraciadas com um livro da nossa livraria. Então, a gente agradece aí a Marinês por ter disponibilizado esses livros aí. E também avisar que a nossa evangelização já voltou, né? De sexta-feira, Cidinha, você está fazendo a palestra aqui e está acontecendo a evangelização para aqueles familiares que vieram assistir aqui no centro. Então, deixe as crianças ali com os nossos evangelizadores, né, para que possam assistir a palestra tranquilamente. Então, as crianças de 3 a 7 anos e os pré-moços, né, os juvenis aí, de 8 a 11 anos, estão nesse momento aí recebendo as orientações dos nossos evangelizadores. E nesse sábado, amanhã, inicia-se a mocidade, né? Para jovens acima de 12 anos, a Gisele aí está coordenando a mocidade. Então, às 2h30 até às 3h45, terá a parte de doutrinária, né? Que vai falar sobre a doutrina espírita. Depois terá aí um lanchinho. E às 4h até às 5h tem esse projeto Arte em Ação, para aqueles jovens que quiserem participar de música, teatro e dança. Então, todos estão convidados, a partir de amanhã, né, a participar da mocidade. Também temos aqui um aviso do nosso Instagram, né, para aqueles que conhecem. Nós temos o Instagram do Raimundo, e amanhã às 8h, né, a Lara, que coordena aí o Instagram, estará disponibilizando um vídeo que a Aline Cristine, que coordena a nossa parte musical aí, trouxe do Vanir Cássia, né, cantor aí, muito conhecido, e ele vai apresentar a música da sua composição, que é Deus em Ação. O Vanir, ele tem um canal no YouTube, né, é o youtube.com/Vanir com WY, Cássia com 2C. Então, quem quiser ali conhecer mais o trabalho do Vanir, é só acessar o canal dele. Mas amanhã, às 8h, nós temos aí o vídeo que a Aline separou para nós. E vamos falar aqui, ô Sirlei, o vídeo do Bezerra. Nós temos um vídeo, pedi para o Sirlei colocar. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é exemplo como médico, como político, como empreendedor, como pai, como homem de bem. Em 1192 páginas, o historiador Luciano Klein nos entrega uma biografia multifacetada deste singular ser humano de beleza espiritual que foi um dos mais notórios espíritas do século XIX. À venda, com edição de acabamento primoroso e rica coletânea de documentos e fotos. Venha se inspirar na obra Bezerra, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Essa é uma promoção da Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, né? Daí o contato do Sirlei, 18997094684, para aqueles que desejarem adquirir esse livro,
do Luciano Klein, fala sobre a biografia de Bezerra de Menezes. Olha, gente, eu peguei o meu. Olha a grossura desse livro, né? E vem também, além de ter aquele desconto de 20% do preço do e-commerce, né, que sai de 179 por 190, ainda tem uma dedicatória. Não vai dar para ver direito, mas o Luciano, aqueles que adquirirem através da estação, o Luciano, ele faz a dedicatória aí, eu recomendo. É uma biografia importantíssima sobre o Bezerra. Você já leu alguma, Cidinha, sobre o Bezerra? Já. Eu recomendo essa daqui, do Luciano, para que você possa também apreciar. Então, todos entrando em contato com o Cilei ali para adquirir esse livro. Está R$ 143,90 através da Estação Dama da Caridade. Cilei, vamos para o segundo vídeo? Esse daí é o programa da estação, né? O Cilei vai colocar o slide do programa Chico Xavier em tom de prece. Então, todo dia, às 7 horas da manhã, tem ali umas mensagens que nossos irmãos nos colocam. Então, tem aqui a análise de versículo do Novo Testamento, né, capítulo 3, apontamentos do Código da Vida Eterna para o entendimento da mensagem de Jesus, fortalecimento dos nossos ideais e convicções, né? Então, aí, amanhã, sábado, às 7 horas da manhã, todos convidados a assistir no YouTube da Estação Dama da Caridade esse novo programa Chico Xavier em tom de prece. Correto, Cilei? Nós temos também o Evangelho presente, né, Cilei? Na Estação Dama da Caridade, às 15 horas, pedi para o Cilei colocar o slide no YouTube. Olha, maravilha quem vai estar lá. O nosso irmão Sérgio Scherce, aqui de Birigui, né, da Casa de Companheiros da Luz, junto com o Rafael Papa, lá de Minas Gerais, Juiz de Fora, estará falando sobre o livro Curas Espirituais, né, que o Sérgio, junto com o Dr. Ludwig, que faz as cirurgias espirituais no Companheiro da Luz, relatou ali todos os casos que foram feitos nesse belo trabalho de cura espiritual. Então, o Sérgio estará na Estação Dama da Caridade, no YouTube, às 15 horas, no sábado. Legal, né? Muito bom. E nós temos, né, Cilei, também um programa Momentos Especiais, que a estação também faz, às 17 horas. Pedi para o Cilei colocar o slide, que é feita pelo nosso querido César Perry, né, ex-presidente da FEB, da USE. Às 17 horas, ele vai estar aí falando das biografias França e Inglaterra há 2000 anos, né, em russo. Então, todos convidados aí, às 17 horas, esse programa com o nosso querido César Perry, momentos especiais, datas marcantes, né? Então, nosso programa de sábado, estamos repletos de oportunidades. Desde das 7 da manhã até as 17 horas, temos todas as atividades na Estação Dama da Caridade. E o pessoal perguntou sobre nossos cursos aqui no centro, né? Pedi para o Cilei colocar ali o slide. Nós temos os cursos presenciais, terça, quarta e quinta, das 8 da noite às 9 horas. No sábado, da 1h30 até as 2h30, que é a iniciação à mediunidade. E no domingo, das 9 da manhã às 10, nós também temos cursos presenciais, tá? Temos os virtuais, para aqueles que estão de fora, né, ou não podem se deslocar até o centro. Na terça, das 8 às 9, na quarta também, das 8 às 9. No sábado, a série do André Luiz, das 2 às 3. E no domingo, com a Brojinha Livro dos Médiuns, das 9 às 10. Né? Quem quiser saber como é que faz a inscrição, é só entrar nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, ou mandar um e-mail para o centro, né? O e-mail é bem fácil. É CE, Raimundo com Y, Mariano Dias, tudo junto, @gmail.com, que a gente passa
as orientações aí de como fazer a sua inscrição e participar dos cursos, tanto presenciais como virtuais. E na sexta que vem, para a gente encerrar, né, antes da prece da Jéssica, nós temos a palestra da Jéssica. É aqui na nossa casa, a palestra da Juliana Pinheiro, né, Sanches. Aqui na nossa casa, ela vai falar sobre reencarnação, né? Então, sexta-feira que vem, é uma palestra presencial, mas também será transmitida no Face do Raimundo para aqueles que não puderem comparecer à nossa casa. Lembrando que às 7h30 inicia o atendimento fraterno, né? Que Cidinha, junto com a sua palestra, também ocorre o atendimento fraterno. As pessoas chegam às 7h30, passam pelo atendimento e aí vão para o salão assistir a palestra, né? E às 8h, a evangelização, tá bom? Então, a gente agradece a Cidinha por se dispor do seu tempo para estar aqui conosco, né? Foi uma grande alegria conhecê-la, tá? Esperamos que você nos agracie com essas oportunidades, tá bom? Eu que agradeço. Nós agradecemos os nossos queridos irmãos que estão aqui no centro, os internautas do Face, do YouTube, né? Ao Cirlei, diretor da Estação Câmara da Caridade, que nos ajuda nessa transmissão, na parceria, né? Nós agradecemos. E para aqueles que estão em casa, que colocaram a água para ser frutificada durante a palestra, né? Após a prece final, que a Jéssica irá fazer, ela vai cantar 2 músicas, e a última será como prece final. É só tomar a água. E aqueles que estão aqui no centro, né? Depois da prece que a Jéssica fará para nós, musical, vocês aguardem aí nos seus lugares, que a Meire estará deslocando vocês na quantidade certa dos passistas que tem na sala, para não ter aglomeração. Então, quem quiser tomar o passe, permaneça sentado, que a Meire vai levando até a sala de passe. Jéssica, você está aí, Jéssica, para nos agraciar? Estou aqui. Gostaria de agradecer. Pode falar, Marco. Gratidão, viu, Jéssica, por você ter aceito nosso convite aí. A Aline não pôde estar conosco, né? Ela precisa da ajuda da Jéssica, e ela está aqui. Eu agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Fiquei muito alegre. E você vai ter novos convites, viu? É isso aí, se Deus quiser, ele quer. Gratidão, então, Cidinha. Gratidão, Jéssica. Agora com você. Obrigada. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que nós possamos, nesse momento, levar o pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré. Que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus, Jesus e nossa Mãe Maria possam adentrar. Slumber safely till the morrow. Throw we but may not cares rely. A maiden see, a maiden sorrow. A mother hear a suckling child. Ave Maria.
the murky caverns are so heavy, shall breathe upon me thou hast mine. A maiden here, a maiden bleeder, a mother here, a suckling child.